Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos ter mais uma meditação e você é meu convidado a junto comigo a ter uma experiência transformadora na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema e o texto bíblico, a qual nós vamos conversar um pouco e refletir também, eu quero convidar você a orar e dessa forma a gente buscar a presença de Deus juntos. Vamos orar então agora? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Santa Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito fale aos nossos corações. Perdoa os nossos muitos pecados. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Síndrome do Impostor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, nós vamos ler aqui o versículo 37, que diz assim, ó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Olha que verso interessante. Esse verso está dentro do contexto em que Jacó ele luta com o próprio Deus, ali no vale do Jaboque, quando ele estava indo de encontro ao seu irmão Esaú. O interessante na vida desse personagem é que ele de fato tem tudo a ver com o tema de hoje, a síndrome do impostor. Vamos falar um pouquinho quem era Jacó, como foi que Jacó surgiu na história desse mundo. A Bíblia narra a situação dizendo que ele tem um irmão gêmeo e que Jacó nasceu segurando no pé do seu irmão Esaú. E interessante que muito provavelmente os pais, ao testemunharem aquela situação, eles ficaram, quem sabe, um pouco apreensivos e preocupados. Na meditação de ontem, a gente viu a importância e a relevância que o nome e o seu significado têm para a cultura oriental, né? As pessoas, quando elas escolhem um nome para os seus filhos, de uma a duas, ou elas querem que eles vivam o propósito, o significado daquele nome, ou então o nome é dado àquela criança por algo marcante que aconteceu. Por exemplo, o caso do nome Baruch. O nome Baruch significa abençoado. Ou seja, quando o pai de Baruch o deu esse nome, o desejo dele era para que ele fosse uma pessoa abençoada. Ontem nós falamos também e citamos o exemplo do nome Benoni, que era exatamente o primeiro nome que Benjamim, né, o filho de Jacó, ele recebeu. E ele recebeu esse nome porque a sua mãe, a Raquel, ela infelizmente morreu quando deu à luz a ele. E aí o nome Benoni significa exatamente isso, o filho da minha aflição, né? Jacó não permitiu, né? Trocou o nome para Benjamim. Mas se utilizando desses dois exemplos, a gente percebe que de fato o nome era algo muito relevante. E se a gente for olhar o significado do nome Jacó, ou na sua escrita hebraica, Yaakov, ela significa exatamente o seguinte: ele agarrou no calcanhar, né? É o que significa o nome Yaakov ou Jacó. Mas com o passar do tempo, o nome Jacó ele passou a ter um outro significado. E quem sabe você conhece o significado de Jacó por isso, que significa enganador. Dentro do contexto de Gênesis 27, ali o irmão Esaú, se referindo a seu irmão Jacó de maneira pejorativa, ele fala que Jacó ele sempre foi um enganador, sempre foi um trapaceiro, sempre foi aquela pessoa que buscou vantagens em cima das outras pessoas. E infelizmente, essa de fato era a vida de Jacó. Por isso, o tema Síndrome do Impostor. Jacó, ele se auto-sabotava, né? Ele, de fato, ele não via em si mesmo merecimento, né? Não via o fruto dos resultados do seu empenho e por conta disso ele não se achava digno, principalmente nas coisas que ele fez. Veja a situação com que se deu com relação a ele casar. Ele passou muito tempo, primeiro, trabalhando sem receber nada para o seu tio Labão. Depois, ele trabalhou mais 7 anos
para poder receber a sua esposa. E aí ele não recebeu a pessoa que ele amava, ele recebeu a outra irmã. E aí passou mais 7 anos para poder ter direito à segunda esposa, que era a pessoa que ele amava. Ou seja, ele era uma pessoa complexada, no sentido de que, por ele não enxergar valor em si mesmo, principalmente por esse novo significado imposto pelas pessoas que estavam ao seu redor, ele acabava não vendo a situação de que ele poderia sim desfrutar dos benefícios e resultados positivos. A síndrome do impostor é algo bastante interessante, porque talvez você sofra com essa síndrome de achar que você não é digno, de achar que você não merece, de achar que você não está pronto. Sabe em que momento Jacó teve essa virada de chave? Quando ele estava voltando para casa. Exatamente quando ele teve um encontro com o anjo do Senhor, que era a pessoa do próprio Deus. Quando ele luta de maneira física, de maneira espiritual e de maneira até mesmo terapêutica, ali ele não apenas recebe um novo propósito, um novo significado, né, uma nova identidade, por meio do nome agora Israel, que significa príncipe do povo de Deus, mas também ele reconhece que ele não é mais o Jacó enganador. Quando o anjo se dirige a ele e pergunta como você se chama, ele poderia ter feito como ele fez quando o pai dele perguntou e ter respondido: eu me chamo Esaú, eu me chamo fulano de tal, eu me chamo Cicrano. Mas naquela oportunidade, ele se auto-identificou. Ele disse: eu sou Jacó. E essa foi a primeira de muitas das batalhas que ele enfrentou e foi até o fim. E por ter lutado até o fim, ele recebeu de maneira honesta os benefícios dessa luta. Veja que ao final desse encontro com Deus, o Senhor não apenas o abençoa, mas o Senhor dá sentido à vida dele, dizendo: olha, você era Jacó. Você era conhecido como uma pessoa que enganava, como uma pessoa que tirava vantagem, como uma pessoa que se aproveitava dos outros. Mas isso ficou no passado. Agora você se chamará Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu, porque você agora será o príncipe do povo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Percebe que se eu e você nos apegarmos a Deus e permitirmos nos transformarmos, permitirmos receber uma nova identidade mediante a vontade de Deus, o caráter santo de Deus, eu e você vamos deixar de lado essa síndrome do impostor e vamos começar a viver uma realidade de vida maravilhosa e abençoada? Pois é. Se você hoje passa por essa situação de quem sabe viver uma síndrome do impostor, busque a Deus. Permita que Deus mude o seu nome. Nem que seja sem ser literal, mas que ele mude a identidade da sua pessoa. E dessa forma ressignifique o significado do seu nome. Tá bom? Chegamos ao fim de mais uma meditação. Que Papai do Céu continue a te abençoar, continue a te conduzir para momentos como esse. Eu quero te ver aqui novamente, pela graça de Deus, no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.